Minha irmã e eu apagamos as velas do bolo juntas, e nossos pais imediatamente correram para parabenizar ela, me ignorando completamente. Eu estava acostumada com isso e tudo o que queria fazer era sair daqui. Mas isso era impossível, porque éramos gêmeas siamesas. Passei todos os meus 18 anos grudada na Lucy. Nunca gostei disso. Eu sonhava em viajar, ir a shows de rock e festas. Mas minha boa irmã era contra isso. Ela adorava bordar, desenhar e outras coisas tediosas, chatice. Eu esperava que um dia nos separássemos e eu deixasse minha família. Além disso, a nossa família não gostava particularmente de mim, por causa da minha natureza explosiva, mas eles adoravam a Lucy. Casualmente, apagando as velas do bolo, fiz um pedido. Queria que nos separássemos e que pudesse ir ao redor do mundo. Eu estava cansada de ficar presa com essa nerd. Então o telefone da minha mãe tocou. Por alguma razão, ela imediatamente ficou pálida. Depois de encerrada a conversa, ele olhou para nós e suspirou profundamente. Meninas, vocês vão se separar. Deixar vocês juntas é perigoso para a saúde. Existe o risco de desenvolver uma doença fatal. O quê? Eu acabei de ouvir certo. Eu pulei de alegria. Eu finalmente estaria livre. A Lucy imediatamente começou a reclamar que não queria se separar. Fiquei até com medo de que nossos pais a escutassem. Mas em vez disso, o papai disse que saúde não era uma piada. E se algo acontecer com a Lucy? Eles não disseram uma palavra sobre mim, mas eu só estava pensando na liberdade. O dia da cirurgia finalmente chegou. A Lucy e eu estávamos sendo transportadas pelo corredor do hospital. Minhas mãos suavam de emoção. Não podia acreditar que acordaria sem minha irmã ao lado. A Lucy, como sempre, estava ranzinza. Os gêmeos siameses sempre precisam estar próximos. Eu podia até ver a lágrima em seus olhos. Pare de choramingar. Na sala de cirurgia, fomos anestesiadas e desmaiei. Acordei no quarto e a Lucy estava deitada na cama ao lado. Estávamos separadas uma da outra. Deus, finalmente! Mas então houve um soluço suave. Lucy estava chorando em seu travesseiro. Deus, que idiota! Ela deveria estar feliz. Eu estava tão ansiosa para poder festejar ao máximo. Eu até planejei dar uma volta por todos os clubes da cidade, encontrar um namorado e finalmente dar a volta ao mundo. Mas quando recebemos alta, Lucy imediatamente perguntou se eu poderia ir à biblioteca com ela. Ah, não! Eu tinha outros planos. Eu não ia mais sair com a Lucy. Éramos tão diferentes. À noite me maquiei, coloquei um vestido novo e fui ao melhor clube da cidade. Foi a primeira vez que me diverti. A noite foi incrível. Eu gostei de sair e... O quê? Lucy! Minha irmã estava parada ao lado e me observando. O que diabos ela estava fazendo aqui? Ela também se vestia como uma velha. Em um longo vestido cinza e estava horrivelmente maquiada. Ao ver minha irmã, fervi de raiva. Mesmo aqui, ela não me dava paz. Na mesma hora, me virei e pedi mais algumas bebidas no bar. Mas depois de meia hora, minha vista escureceu. Eu nem me lembrava de chegar em casa. Acordei na minha própria cama. Minha cabeça doía terrivelmente. Tentei me lembrar da noite anterior, mas em vão. Droga, eu não devia ter bebido tanto. Então a Lucy entrou timidamente no quarto. Gritei pra ela. O que você quer de novo? Então percebi que ela segurava uma bandeja com água e analgésicos. Peguei o copo e bebi de uma só vez. Depois disse a minha irmã para sair. Eu estava cansada dela. Então meu telefone vibrou. Quem mais poderia ser? Mas uma mensagem de um cara apareceu na tela. Ele escreveu que eu tinha arrasado no clube e não conseguia me esquecer. Então me convidou para sair. Ah, e era outra história. Claro! Na noite seguinte, me sentei em um café com o Harry. Ele parecia um cara legal, também gostava de sair e de punk rock. Até pensei que talvez devêssemos começar a namorar. Mas quando eu estava prestes a mudar de assunto, uma garota invadiu o café. Ela tinha flores nas mãos e caminhava rapidamente em direção à nossa mesa. Eu paralisei. Poderia ser a namorada do Harry. Ele era tão maravilhoso. Mas quando ela abriu a boca... Lucy! Minha irmã, com sua maquiagem estúpida, gritou algo sobre amor e que nosso rompimento foi um erro. Ela me queria de volta. Sobre o que ela estava falando? Eu disse a ela para calar a boca, mas o Harry já estava correndo para fora do café. Eu cerrei meus punhos e olhei para a Lucy. Ela arruinou meu encontro. A Lucy explicou abruptamente que esse cara só queria sexo e ela estava tentando me salvar. Não pude mais conter minhas emoções e me levantando abruptamente da mesa, gritei que ela já havia me enchido. Após a cirurgia, ela não me deixou sozinha por 1 minuto. Isso era insuportável. A Lucy tentou dizer algo, mas eu rebati. Me deixe em paz. E saí rapidamente do café. Quando cheguei em casa, imediatamente abri meu laptop. Eu estava tão farta da Lucy que não aguentava mais. Eu precisava encontrar passagens para qualquer país e dar a volta ao mundo.
Viajar era caro, onde eu poderia conseguir o dinheiro? Antes que eu pudesse pensar sobre isso, a Lucy entrou com tudo no quarto. Ela começou a dizer algo sobre o jantar, mas parou. Ela viu que eu estava procurando passeios pelo mundo. Fechei o site com pressa, mas a Lucy entendeu. Ela correu imediatamente para nossos pais, gritando que eu ia viajar. Tentei impedir ela, mas nossa família já tinha ouvido tudo. Eles ficaram furiosos. Que tipo de viagem? Eu precisava me preparar para as provas, porque eles tinham dinheiro apenas para os estudos da Lucy. Eu cerrei meus punhos com raiva. Portanto, havia dinheiro para a Lucy, não para mim? Mas eles não quiseram ouvir. Eles apenas disseram que agora eu estava em prisão domiciliar. Fiquei ainda mais zangada com a minha irmã. Naquela noite, decidi resolver as coisas com ela e fui ao quarto da Lucy. Mas minha irmã estava no banho. Que péssima hora! Decidi esperar por ela e então percebi uma conversa com uma garota na tela do laptop. Ela estava confessando seu amor pela Lucy. Mas minha irmã respondeu que ainda não estava pronta para um novo relacionamento. Minha cabeça estava girando, então minha irmã era lésbica? Bem ali, ao lado do laptop, notei uma foto minha, uma moldura de coração e, como se estivesse escaldada, corri para fora do quarto. A noite toda pensei no que vi e lembrei de como a Lucy me seguia por toda parte, se maquiava para o clube, aparentemente para me agradar. Ela até arruinou meu encontro. E agora essa foto no coração. Ah, meu Deus, minha irmã se apaixonou por mim? Mas éramos gêmeas, ela não poderia se apaixonar por si mesma. Quando eu acordei, fui imediatamente para o site. Eu precisava sair logo. Mas a questão do dinheiro permanecia. Me lembrei dos meus pais dizendo que estavam economizando para a faculdade da Lucy. E fiquei cheia de raiva. De jeito nenhum. Metade desse dinheiro era meu por direito e eu pegaria. Naquela noite, rastejei silenciosamente para o escritório dos meus pais e abri a porta com cautela. Meu coração estava disparado. Fui na ponta dos pés até o cofre só para descobrir o código. Com as mãos trêmulas, digitei a data de nascimento da minha mãe, mas a luz vermelha acendeu. Diabos! Pensei freneticamente no que poderia ser e finalmente decidi inserir minha data de nascimento e da Lucy. E então a fechadura clicou. Consegui! Minha boca estava seca de nervoso. Abrindo o cofre, vi uma pilha de notas. Eu tinha o suficiente para 1 ano de viagem. Em êxtase, eu imediatamente agarrei o dinheiro quando de repente a luz do escritório se acendeu. Minhas pernas cederam de medo e quase caí quando minha irmã gritou: "Ladrões!" Tentei calar ela, mas nossos pais sonolentos vieram correndo. Eles me olharam em choque. Então eles começaram um discurso sobre como eu finalmente cheguei ao limite com meu comportamento. Sem faculdade, trabalharia na sapataria do meu pai pelo resto da vida, diferente da querida Lucy deles. Lágrimas encheram meus olhos. Eu estava cansada de ouvir sobre a Lucy. Eu também sou sua filha. Empurrando minha irmã com o ombro, corri para o meu quarto em lágrimas. Meu estômago se apertou de dor e ressentimento. Ouvi a Lucy tentando acalmar nossos pais e depois de um tempo alguém bateu suavemente na porta. A Lucy apareceu na porta. Ela perguntou baixinho se poderíamos conversar, mas eu simplesmente explodi. "Não tenho nada para falar com você, traidora!" Mas minha irmã não foi embora. Ela me arrastou para o gazebo, onde costumávamos brincar quando crianças. Sim, nessa altura éramos muito próximas. A memória aqueceu meu peito. Lucy de repente tocou meu braço e olhou nos meus olhos, mas eu imediatamente a afastei. Ela era minha irmã. Lucy se abaixou e disse com tristeza que me amava. Era uma confissão. O constrangimento me fez querer que o chão me engolisse. Desviei o olhar e murmurei: "Sinto muito, mas não sou lésbica como você." Achei que a Lucy fosse chorar. Mas em vez disso, minha irmã disse surpresa que também gostava de meninos. O quê? Ela não admitiu que me amava? A Lucy sorriu com tristeza. "Eu realmente te amo muito." Ela hesitou e acrescentou: "Como minha irmã." Eu estava com tanta vergonha. A Lucy disse que depois da cirurgia ela teve um choque psicótico que não suportou. E por isso me seguiu por toda parte. Eu fiquei assustada. "E aquela garota para quem você escreveu que não estava pronta para um relacionamento?" Ele hesitou e disse com a voz enrugada que Mackenzie na verdade era um cara. Ele acabou de colocar uma foto de uma modelo na foto do perfil. A voz da Lucy quebrou. Ela disse que não conseguia imaginar a vida sem mim. Afinal, eu sempre fui uma parte dela que foi levada embora sem nem mesmo pedir. Ah, meu Deus, Lucy, que idiota eu fui! Eu a odiava apenas porque meus pais amavam mais minha irmã. Mas não era culpa dela. Eu não pude deixar de abraçar minha irmã com força. "Eu também te amo, Lucy. Eu não quero ir embora por sua causa, só que dar a volta ao mundo é o meu sonho, sabe?"
Se afastando, ela soluçou que entendia agora. Ela me ajudaria a escapar. De manhã, Lucy e eu entramos furtivamente no escritório dos nossos pais. Fiquei muito preocupada se seríamos apanhadas e não reconheci minha irmã. Ela foi tão corajosa. Fomos em silêncio para o cofre. Mas assim que comecei a digitar o código, ouvi passos no corredor. Nossos pais estavam acordados, estava tudo acabado. Mas de repente a Lucy me abraçou e sussurrou: "Realize seu sonho." Antes que eu pudesse responder, ela saiu correndo do escritório e imediatamente correu para distrair nossos pais com conversas. Meu estômago se apertou. Obrigada, Lucy. Rapidamente peguei o dinheiro do cofre e corri para fora. O ônibus mais próximo ficava a meia hora de distância e pela primeira vez não quis dizer adeus para minha irmã, mas ambas percebemos que a distância entre nós não significava nada. Afinal, espiritualmente estaremos sempre juntas. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Eu estava muito atrasada e corri afastando a multidão de hipsters. Festival de punk estúpido. Mas então parei. No meio da multidão, eu notei meu namorado caminhando com uma menina e abraçando ela. Oh, o que isso significa? Eu fui até ele e o agarrei pelo braço. Quem é ela? Mas Ron, como se não tivesse acontecido nada, disse que essa era sua nova namorada. Eu estava furiosa. E quanto ao nosso relacionamento? Ron riu, dizendo que eu tinha traído ele primeiro. Eu não sabia sobre o que ele estava falando. Então Ron me mostrou uma foto minha se pegando com um bartender em uma boate. Como isso é possível? Nervosa, eu tentei explicar que era provavelmente só uma menina que se parecia muito comigo. Mas Ron nem mesmo me escutou. Apenas foi embora com aquela garota. Absolutamente exausta, me arrastei para o café. Lá o Wendy, minha amiga, estava esperando por mim. A gente devia se encontrar antes da minha importante entrevista. O Wendy me deu uma piscadinha rápida dizendo: "Eu tô vendo porque você está atrasada." Mas então ela percebeu que eu estava pálida como um fantasma. Tentei dizer alguma coisa, mas não consegui segurar e comecei a chorar. Eu disse para minha amiga sobre o Ron e a foto que nos fez terminar. Pensei que o Wendy iria me dar apoio, mas de repente ela disse que não precisava mentir para ela. Ela estava naquela festa comigo e viu tudo com seus próprios olhos. O Wendy até conversou comigo. Mas eu estava tão bêbada que era claro porque eu não lembrava de nada. Eu nunca tinha bebido na minha vida. Mas o Wendy não acreditou em mim. E esta é minha melhor amiga? Não queria mais falar com ela. Eu olhei meu relógio e percebi que estava atrasada para a reunião. Eu tinha uma importante entrevista agendada para um cargo de jornalista em uma grande editora. Meus pais realmente queriam que eu construísse uma carreira brilhante. Eu saí do café como um flash. Levou um bom tempo para atravessar a multidão de punks gritando até a editora. Então eu fui direto para o começo da reunião. Então, na entrada, um cara passando esbarrou em mim. Uma mancha vermelha instantaneamente atravessou minha blusa. Aquele babaca me encharcou com bebida barata da garrafa dele. Inferno! Eu corri o mais rápido que eu pude para o banheiro mais próximo para lavar minha blusa. Felizmente, a mancha foi removida, mas eu não tinha tempo de secar. Assim, tão provocante, eu parecia uma competidora em um concurso de camiseta molhada. O que eles pensariam de mim? Além do mais, agora a cicatriz feia no meu ombro direito podia ser vista. Eu ficava envergonhada com ela desde criança. Suspirando, abotoei minha blusa e corri para a entrevista. Não tinha mais nada a perder. Logo que eu entrei no escritório do chefe, ele me deu um olhar desdenhoso. Claro, com uma blusa transparente e eu cheirava vinho. Antes que eu pudesse dizer oi, o chefe disse rispidamente que eu não era adequada para eles. E tudo por causa da blusa? Tentei explicar, mas o chefe me entregou um jornal de ontem com a manchete: "Escândalo do Festival Punk." E era eu na foto. O artigo dizia que eu estava terrivelmente bêbada e cantando músicas obscenas, quase nua, até que a polícia me levou. Eu expliquei que isso não tinha nenhum sentido. Durante esses acontecimentos, eu estava na biblioteca me preparando para as provas. Mas o chefe não acreditou em mim. Eles não querem pessoas que estraguem a imagem da empresa. Eu levei o jornal comigo quando eu saí. Aquela maldita garota hipster arruinou minha vida. Precisava descobrir quem ela era. Com o jornal na mão, eu fui para esse festival estúpido. Era repugnante ir lá. Mas eu, como uma jornalista, tinha que checar isso a fundo. Eu mostrei uma foto da menina para um bando de punks e perguntei sobre ela nos bares, mas todos falaram a mesma coisa, que eu estava na foto e que eu era legal. Obrigada pela ajuda. Em algum momento pensei, e se fosse uma pegadinha de alguém que conhecia? Photoshop? Mas pra quê?
De repente, meus pensamentos foram interrompidos por um brilho de fogo. Eu me encontrava no local dos malabares com fogo. E então, no meio das chamas, eu a vi. Minha cópia exata estava fazendo malabares com bolas flamejantes. Eu podia ver uma cicatriz em seu ombro que parecia minha. Provavelmente ela conseguiu com os malabares com fogo. Mas por que expor essa coisa feia? Credo! A menina terminou a performance e eu fui até ela. A garota hipster ficou espantada. Que droga é essa? Você é meu clone? O nome da menina era Alice. Ela rindo me disse que também estava sendo importunada por rumores de que ela tinha tirado todos os seus piercings e estava escondida na biblioteca. Eu tentei explicar para ela que minha vida tinha sofrido muito mais. Mas Alice estava imersa em seus pensamentos. Ela achava aquilo tudo muito engraçado. Então Alice foi interrompida. Era necessário voltar para a performance. Se precisar de alguma coisa, cópia. Você sabe onde me encontrar. Ela disse e correu de volta para o palco. Fui para casa em um estado de completa confusão. O que acabou de acontecer comigo? Em casa, eu contei para os meus pais sobre essa louca Alice e mostrei para eles a foto. Ela era o motivo de eu ter falhado na entrevista. Mas eles jogaram o papel fora sem nem olhar para ele. E se ela for meu clone ou minha irmã? Eu não me acalmei. Mas meu pai disse que isso era totalmente sem noção. Tudo com que ele se importava era a minha falha na entrevista. Agora você tem que estudar 2 vezes mais para entrar na faculdade. Ele anunciou que eu ficaria presa em casa até as provas. Ele e minha mãe decidiram que durante esse festival não tinha nada para fazer na rua. Tinha que pensar no meu futuro. Certo, pai. Mas eu não podia parar de pensar na Alice. Quem ela era? E da onde veio? Nós precisamos nos falar de novo. Então eu decidi fugir de casa e sair do quarto pela janela. Eu nunca tinha desobedecido meus pais antes, mas a verdade era muito mais importante. Alice ficou contente em me ver. Mas imediatamente eu avancei nela e perguntei por que ela queria arruinar minha vida. Mas a Alice apenas riu e disse que tudo o que estava sendo feito era para o melhor e ofereceu para participar do show com fogo juntas. Isso seria espetacular! Como um show de fogo de gêmeas, ela exclamou. Bem, não. Porque eu gostaria de balançar bolas de fogo seminua. Mas Alice fez uma condição. Ela poderia falar sobre ela com detalhes depois da minha participação no show. Bem, eu estava disposta a fazer qualquer coisa pela verdade. Em nome da completa semelhança, a Alice me deixou exatamente como ela. Nós começamos a ficar completamente indistinguíveis uma da outra. Praticamos um pouco e o show começou. Eu não esperava isso, mas foi uma delícia. Durante a performance, eu não consegui tirar meus olhos da Alice. Com as chamas acesas, ela parecia tão livre, tão confiante, sem obrigações, sem regras, sem tarefas. Ah, eu gostaria de poder sentir essa liberdade por 1 segundo. Eu encarei a Alice e a chama que eu estava segurando se desequilibrou. Minha camiseta imediatamente pegou fogo. Eu gritei. A Alice rapidamente pulou em cima de mim e apagou o fogo. A camiseta estava arruinada e eu tirei ela. Então Alice percebeu minha cicatriz. Nós temos muito em comum, hein, cópia? Ela brincou. Olhei para ela e pensei. Alice tinha um caráter completamente oposto ao meu. Mas eu também gostava dela. Incrível! E também tinha as coincidências, as cicatrizes, a mesma aparência, como nos filmes. Melanie, pra casa, imediatamente! Eu ouvi alguém me chamar. Me virei e vi minha mãe e meu pai na multidão. Inferno! Eu estava confusa, mas Alice, vendo que aqueles eram meus pais, agarrou minha mão e nós corremos. Enquanto avançávamos pela multidão, eu podia ouvir meus pais me pedindo para parar. Melanie, eu te imploro! Eu olhei para trás por um momento. Meus pais pararam para recuperar o fôlego. Eles pareciam exaustos. Fiquei com pena deles e nos aproximamos. Quando minha mãe viu Alice de perto, ficou chocada. Ela encarou a cicatriz com espanto, tentou dizer alguma coisa e então desmaiou. Mas Alice não estava atordoada e chamou uma ambulância. Mamãe só acordou no hospital. E a primeira coisa que ela disse era que Alice era minha irmã. Descobrimos que nascemos como gêmeas siamesas unidas pelo ombro. A separação cirúrgica era para ter sido fácil. Mas o médico contou à minha mãe que minha irmã não tinha sobrevivido. Mas agora ela reconheceu Alice. Ela sentiu que era sua filha. Sabia que eu era adotada, Alice disse. Ela me contou sobre a sua mãe. Ela trabalhava como uma enfermeira em uma maternidade e não tinha filhos. Uma vez na raiva, sua mãe deixou escapar que Alice não era sua filha e por isso que ela causava tanta confusão. E a Alice fugiu de casa. Ela sempre era atraída pela vida livre e punks.
Acontece que a enfermeira roubou a Alice. Ah, meu Deus! Eu tinha uma irmã! Eu não podia acreditar nisso! Lágrimas escorriam pelas minhas bochechas e Alice continuou rindo e nos abraçando. Sua real família! A saúde da minha mãe não estava em perigo e rapidamente dirigimos para casa, todos juntos. Alice quis ficar conosco durante o festival. Meus pais não ligaram, nem eu. Logo eu passei nas provas e minha prisão domiciliar foi suspensa. Então eu pude ir no show pirotécnico, embora frequentemente esconda isso dos meus pais. Alice passa mais tempo com a mamãe e papai. Ela estava contente que tinha encontrado sua família de verdade. Há muito tempo pensávamos nessa troca. E no final, nós decidimos trocar de lugar. Trocamos de roupa uma com a outra e fingimos que a Alice ainda estava saindo com os punks. Mas o fato é, ela está em casa com seus pais. E eu fui conquistar as vastidões de uma vida descolada. Então, venham para o próximo show pirotécnico. Eu vou arrasar!